assunto que eu vou trazer para vocês aqui, ele tem a ver com o que vocês estão se desafiando neste ano de 2019, mas tem a ver com o que nós lá também, da New Time, estamos nos desafiando para o ano de 2019. Então, coincidências não existem, a gente sabe disso, né? Principalmente quando você está lidando com coisas espirituais, é que eu e o Diego descobrimos que nós estávamos basicamente recebendo as mesmas diretrizes do Espírito Santo no final do ano, para a virada de ano, para o ano de 2019, e à medida que a gente ia conversando, a gente percebia que, basicamente, nós estávamos enxergando as mesmas coisas. Então, o tema de vocês é Into the Deep, né? Ou Indo ao Profundo, e você vai ver que o texto que Deus nos deu ali para a virada de ano, que é o nosso tema do ano, e eu quero que a igreja lá seja impregnada desse tema, desse texto, porque eu vou ler o texto com você, e aí logo em seguida eu quero te mostrar do que eu estou falando. Eu preguei na virada de ano, esse tema, prepare-se para transbordar. E claro que eu dividi a mensagem para a igreja, é diferente você pregar no púlpito para a igreja e você transmitir uma palavra visando equipar, né, pessoas. Então, o pessoal da New Time que está aqui, é até bom que eles vão poder enxergar o assunto por um outro ângulo que eu não vou ser capaz de mostrar lá no púlpito pregando para a igreja. Mas o contexto é o mesmo, né? Então, para vocês entenderem como que nós chegamos até aqui, né? Esse prepare-se para transbordar, ele pode ser também colocado dentro do seu próprio tema. Prepare-se para ir ao profundo. Né? Get ready for the deep. Né? Ou prepare-se para transbordar, ou prepare-se para o profundo. É a mesma coisa, que a proposta é a mesma. E eu fiquei muito feliz quando eu estava ouvindo o Manny falar, porque ele disse tanta coisa aqui que eu não vou precisar redizer, o que vai me ajudar muito, porque eu vou mostrar um outro aspecto da coisa agora para vocês. Tá? E aí eu quero pedir o seguinte, para eu não ficar olhando para trás toda hora, se você perceber que o slide aqui não está andando à medida do que eu vou citando, você me avisa, por favor. Tá? Então, eu quero ler com você esse texto, e eu vou para o texto bíblico, porque eu quero ler com você o versículo 1, os versículos 1, 2 e 3. Tá? Então, aqui está no PowerPoint, mas eu vou abrir aqui o meu texto bíblico, porque eu quero que você ouça o texto inteiro. Tá? E aí eu quero te fazer entender como que nós chegamos a esse texto para Isaías capítulo 54, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ok, por quê, Senhor? Porque transbordarás. Transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então, veja bem, eu vou começar de trás para frente, tá? Deus tem um objetivo com você e comigo. Deus tem um objetivo com a sua igreja nesta season, nesta estação que nós estamos vivendo. Se você for no Google e
digitar ali as palavras proféticas de 2018 e 2019, você vai encontrar, principalmente em vídeo no YouTube, os maiores profetas americanos, europeus, inclusive australiano, tem grandes profetas na Austrália, eles estão já há algum tempo basicamente profetizando as mesmas coisas. Homens e mulheres que têm um histórico de precisão profética. Estão basicamente profetizando a mesma coisa. Falando de um tempo de Deus com a sua igreja, começando de 2017 para cá, um período em que Deus começou um processo de alinhamento. Diga comigo a palavra alinhamento. 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 Por que muitas pessoas perdem? Deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Por que algumas pessoas perdem o mover de Deus? Deixa eu colocar desta forma. Por que as pessoas muitas vezes perdem o propósito de Deus para uma certa estação? Você vai ver isso tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Todas as vezes que Deus estava trocando a estação, as pessoas daquela estação tenderam a perder a visão dessa mudança, dessa preparação divina para entrar na nova estação. Por que as pessoas tendem a perder esse mover de Deus ligado a esta mudança de estação? São algumas razões, não tem uma razão única. Mas se eu tivesse que dar uma razão, englobando as demais, eu diria que é basicamente porque nós temos a tendência de nos acostumar com aquilo que Deus faz ou com aquilo que Deus está fazendo. Então, o excesso de conforto, que é essa adaptação com aquilo que Deus está fazendo. Então, por exemplo, o que a igreja é hoje, ela já vem sendo há muitos anos. Então, a igreja de hoje não tem muita diferença da igreja de 30, 40 anos atrás. Você não vai ver uma grande diferença, uma grande mudança no cenário evangélico nos últimos 10, 15, 20, 30 anos. O status quo tem se mantido o mesmo. Então, nós acostumamos com isso. Foi o que o Manny falou aqui agora há pouco. Nós acostumamos de tal forma com este padrão de ser igreja, né, com o pregar um evangelho onde nós dizemos que Deus é capaz de fazer absolutamente tudo, mas aonde Ele não faz absolutamente nada. Entendeu? Nós acostumamos com um evangelho de teorias. Então, nós dizemos que Deus é todo-poderoso, que Deus cura, liberta, transforma, ressuscita mortos, faz andar os paralíticos, que Jesus fez e aconteceu e tal. Então, romanticamente falando, teoricamente falando, nós acreditamos em todas essas coisas. Mas essas coisas têm acontecido? Não têm acontecido. Então, e nós acostumamos com isso. A gente acostumou a dizer as coisas que não acontecem e a gente continuar agindo como se isso fosse normal. Tá? Então, o que acontece? O que está acontecendo agora? Por que agora é diferente? Basicamente porque Deus decidiu que esta estação é uma nova estação, que Ele está inaugurando uma nova estação. E aí entra a palavra alinhamento. Antes de nós entrarmos aqui especificamente em algumas coisas que eu quero te dizer, entra o significado da palavra alinhamento. Uma vez o T.D. Jakes pregou uma série de mensagens com o tema Reposition Yourself. Né? Reposition Yourself. Reposicione-se. E aí ele deu um exemplo, inclusive essa mensagem eu ouvi pessoalmente ele pregando em Chicago na época. Eu estava lá no evento que ele estava realizando, e ele deu um exemplo muito curioso, simples demais o exemplo,
mas retrata muito bem o que ele queria dizer. Se você está indo numa pista, dirigindo um carro pequeno, como o meu carrinho ali, um sedã, talvez o seu carrinho, um Fusca, um carrinho pequeno, um Fiatzinho, você está indo numa pista, dirigindo aí o seu carro a 60, 70 milhas por hora, e você sabe que a 200 yards à frente tem uma curva. Se o seu carrinho é pequeno, você está dirigindo um sedãzinho como o meu, um carro pequeno como o seu, o que acontece? Você pode decidir o que você vai fazer na curva quando você chegar na curva. Não é? Então, você chega na curva, é ali que você vai sair, você dá uma pisadinha no freio, já vira a curva e vai embora. Mas se você está dirigindo uma carreta de 18 rodas, o que acontece? Você não pode tomar a decisão em cima da hora. Você precisa começar a se posicionar com a devida antecedência para o que vai acontecer lá na frente ainda. Então, você está indo aqui, você está dirigindo uma carreta, a curva está lá dos 1000 pés de distância, um quarto de milha de distância. O que acontece? Você já precisa começar agora o processo de ir se posicionando, a velocidade do caminhão, a marcha que você vai usar, o tipo de abertura que você vai fazer. Se é um carrinho, você chega e entra. Não, se é uma carreta, você precisa se posicionar de tal forma que você consiga fazer aquela manobra e para que a sua viagem continue. Então, basicamente, ele estava dizendo o seguinte, que qual é o seu projeto ministerial espiritual para o futuro? O que você acha que Deus tem para você em 2019, 2020, 2021? Vamos falar aí os 3 próximos anos. Se você acha que o que Deus tem para você aí nos próximos 2, 3 anos é um mover estilo Fusca, um mover estilo sedanzinho aí de, né, tração nas 4 rodas, você pode se dar ao luxo de ir tomando as decisões à medida que as coisas acontecem. Mas se você está crendo em Deus para um mover, se você adquirir a visão do que Deus tem para fazer e que é algo maior do que você tem experimentado até agora, o que isso requer de mim e de você? Requer um reposicionamento, que é basicamente o exercício da sua fé, que é você se posicionar antes, porque você entendeu a dimensão do carro que você está dirigindo, você entendeu a dimensão do que Deus está por fazer, que é algo diferente, que você está vivendo na conjuntura de uma mudança de estação divina, e que, portanto, você tem que se alinhar antes que as coisas comecem a acontecer. Porque se você não se alinhar antes, o que vai acontecer? A estação virá, anyway. A estação, põe uma coisa no seu coração, o tempo de Deus, que é o Kairos, que acontece fora do nosso tempo, acontece fora da nossa cronologia, e as pessoas batem cabeça por causa disso, né? Quantas pessoas estão por aí dizendo coisas que vão acontecer, ou que deveriam ter acontecido, pessoas que andaram marcando o arrebatamento da igreja, pessoas que estão profetizando aí destruição e miséria e tanta coisa, porque elas estão sempre analisando o movimento do Espírito baseado no Cronos, nesse tempo, o tempo humano que flui numa direção só. Quando, na verdade, o tempo de Deus, que é o Kairos, ele funciona de uma forma diferente, e Deus tende a fechar estações e começar novas estações, aparentemente, pela nossa visão de Cronos, desalinhado daquilo que nós estamos esperando. Entendeu? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui muito simples, que é, por exemplo, a maior de todas as mudanças de estações
que aconteceram ao longo da história, que foi a vinda de Cristo. Paulo diz em Gálatas 4:4 que na plenitude do tempo, portanto, o grande shift do Kairós de Deus aconteceu naquele momento ali. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí uma coisa curiosa é que às 3 horas da tarde, que era um dos momentos do sacrifício do dia para o povo de Israel, nesse horário, era o horário em que as pessoas congregavam no templo para fazer uma oração muito comum para o povo da cultura judaica, que era a oração para a vinda do Messias. Então, todo dia no templo tinha um sacrifício de manhã, um sacrifício à tarde. O sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Eles se reuniam para fazer o sacrifício, e esse era o momento em que eles clamavam pela vinda do Messias. Todos os dias. Aí o que acontece? Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, estima-se que ele tenha entrado mais ou menos em torno desse horário, de 3 horas da tarde, montado no jumentinho. Ou seja, o shift já tinha acontecido, o Messias estava ali em carne, pele e osso, assentado sobre o jumentinho, entrando em Jerusalém. Isso vem da tradição judaica. Os judeus estavam dentro do templo, oferecendo o sacrifício e clamando a Deus pela vinda do Messias. Mas tinha um barulho muito grande do lado de fora acontecendo, o povo gritando, hosana, aquela barulheira. E aí, os líderes do templo mandaram que alguns fossem lá fora, calar a multidão, pedir silêncio para a multidão, porque a multidão estava atrapalhando a oração do templo, porque eles estavam dentro do templo clamando para a vinda do Messias. E o Messias estava sentado num jumentinho, entrando pela cidade, e a gritaria do lado de fora era exatamente porque o Messias estava entrando na cidade. Ou seja, já havia acontecido o shift, a mudança de Deus já tinha acontecido, e uma grande camada do sistema religioso não conseguiu perceber. E eles continuaram focados nos acontecimentos, nos padrões da season anterior, da estação anterior. Agora, alguns simples, alguns inesperados, improváveis, conseguiram olhar para aquele homem, de carne e osso, um homem aparentemente normal como qualquer outro homem, e conseguiram enxergar naquele homem a grande mudança de estação de Deus. Conseguiram entender o kairós de Deus, um tempo de Deus que havia chegado e que estava acontecendo naquele momento. O que aconteceu? Eles começaram a se posicionar, ou se reposicionar. Então, aqui, podemos usar aqui o exemplo, por exemplo, dos discípulos que se tornaram apóstolos depois. O que acontece? Enquanto a vida está correndo normal ao redor deles, ainda naquele padrão anterior, eles estavam 3 anos submersos numa nova realidade, numa nova dimensão. Eles conseguiram entender que algo novo estava acontecendo. E eles se submergiram naquilo por 3 anos. Completamente fora do sistema oficial que estava acontecendo, alheio a eles. Tanto que, em Jerusalém mesmo, Jesus foi poucas vezes, e uma dessas poucas vezes mataram ele lá em Jerusalém. A maior parte do seu ministério aconteceu nas periferias de Israel. Você sabia que os grandes milagres que você lê na Bíblia, no Novo Testamento de Jesus, esses grandes milagres, grande parte da maioria desses milagres aconteceu na periferia, nos rincões da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, e cidadezinhas, vilas, que para o nosso padrão hoje de cidade, de bairro, chega a ser até ridículo. Pequenas vilas com algumas centenas de casas, foi onde aconteceram os grandes milagres que mudaram a história.
E esses milagres estão acontecendo aqui e acolá, nessas pequenas vilas, onde cegos viam, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam, leprosos eram limpos, tudo isso acontecendo nessas pequenas vilas, alheio ao fluir normal do rio, porque o Cronos é comparado a um rio, né, que corre sempre na mesma direção. Sempre na mesma direção. E aquele momento eles estavam vivendo um parêntese divino, um kairós de Deus, onde Deus estava realizando coisas tão grandiosas e muita gente estava alheia àquilo. Quando chegou o momento daquela season se manifestar publicamente, o que aconteceu? Aconteceu uma explosão, só que pegou muita gente de surpresa. E os que estavam preparados para aquela mudança de estação foram aquelas pessoas que se submergiram, que mergulharam de cabeça naquele período de discipulado com Cristo, com Jesus. E aí veio o momento dessas pessoas aparecerem para o mundo, com uma autoridade, com uma graça, que as pessoas perguntavam, de onde que vieram, de onde que essas pessoas surgiram? De onde que esse povo saiu? E tem uma situação curiosa, quando Pedro e João curam aquele paralítico à beira da entrada do templo, a Porta Formosa, e aí o paralítico é levado para interrogatório, Pedro e João também são levados para serem interrogados, para saberem por que eles estavam curando em nome de Jesus, ou em nome de quem eles curaram aquele paralítico. Aí o texto diz assim, que depois que eles entrevistaram os discípulos, por alguns minutos, perguntando, por que vocês fizeram isso, como vocês fizeram, tarararará, o texto diz assim, e então viram que eles estiveram com Jesus. Os interrogadores, depois de um longo processo, perceberam, não, esses caras estiveram com Jesus. Mas eles estiveram durante um período em que ninguém percebia. Então, esse reposicionamento, que é o assunto que, basicamente, o Manny falou, claro que eu não tinha a menor ideia do que ele ia falar, ele nem estava arrolado para falar, como o pastor já explicou, e ele também não tinha ideia do que eu falaria. Esse reposicionamento, ou esse alinhamento, essa preparação para ir ao deep, to go into the deep, ou essa preparação, como eu estou chamando, para transbordar, é o que Deus está tratando durante esta season, durante este período. Então, preste bem atenção, nós vamos entrar agora em 5 etapas antes de transbordar. 5 etapas que Deus requer de mim e de você, antes que transbordemos. O plano de Deus, diga comigo, o plano de Deus, para a minha vida, é transbordar. Só que eu estava falando para o pessoal lá da igreja, pega um copinho daquele pequenininho lá da cozinha para mim, por favor. Copinho de plástico daquele pequenininho, de suco, de água. O que acontece? Essas 5 etapas que eu vou te mostrar, que tem a ver com o texto que nós acabamos de ler, fala desse processo de alinhamento, ou realinhamento, ou... Isso, obrigado. Pode ser esse aqui, que é mais prático. O que acontece? Quando Deus fala em transbordar, nem sempre nós nos damos conta do que Deus está falando. Tá? Nós não gostamos muito de transbordamento, por incrível que pareça, talvez te choque isso que eu vou dizer, mas nós não gostamos muito de transbordamento. Sabe por que nós não gostamos de transbordamento? Porque transbordamento makes a mess. Não existe transbordamento organizado. Não existe transbordamento bonito, limpo. Transbordamento sempre causa algum tipo de bagunça. Então, o que nós preferimos? Nós preferimos um enchimento controlado.
Então, se eu tenho que encher esse copo, eu prefiro um enchimento controlado, porque estando sob o meu controle, eu evito a mess, eu evito a bagunça. Mas a promessa de Deus, no versículo 3, é: faça isso, isso, isso e isso, porque transbordarás. E aí o texto vai dizer assim: a mão direita e a esquerda. Você vai transbordar em todas as direções. Eu lamento te informar, mas Deus te escolheu para transbordar em 2019. Mas aqui é que vem a história, porque transbordar faz isso aqui, ó. Transbordar não é bonito. Transbordar parece romântico, mas não é bonito. Então eu tenho que aprender a lidar com esse alinhamento prévio, é o que me prepara para aquilo que Deus quer fazer amanhã. Eu vou repetir. O alinhamento prévio é o que me prepara para o que Deus quer fazer amanhã. Amém. E deixa eu te dizer de uma outra forma. Coisas que acontecem na sua vida que você não entende muito bem por quê, coisas que aconteceram, quem sabe, com você no passado, que você não tem, talvez você não estava preparado, você não incluiria certas coisas que aconteceram na sua vida, você não incluiria no seu cardápio, se você pudesse escolher 20, 30 anos atrás. Mas as coisas que aconteceram na sua vida até este momento, faz parte desse processo de Deus. Deus usa literalmente tudo que aconteceu na sua vida. Ele não desperdiça nada. Falei aqui naquele domingo que eu preguei, que como o assunto não era aquele, claro, não deu para desenvolver. Que Jesus, quando lança a mão do profeta Jonas, o que ele fala? Ele cita exatamente uma situação que pela lógica era para ser tratado como um fracasso. Era o fracasso de Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe porque ele fracassou. Ele não estava lá de vacation, ele não estava lá por uma ordem de Deus, ele estava lá porque ele fracassou. Ele desobedeceu a Deus e fracassou. E aí Jesus vai e pega exatamente esse fracasso e transforma aquilo em algum tipo de lucro. Dizendo: olha, vocês querem sinal? Quero, eu não vou dar nenhum outro senão de Jonas. Como assim, Jesus? Porque assim como ele passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, eu também passarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então ele pega a situação que Jonas certamente não incluiria no seu cardápio. Se tivesse como voltar no tempo e falar: Jonas, e aí, você quer incluir de novo aquilo no seu cardápio? Ele diria: não, aquilo ali eu quero evitar. Ele não incluiria, mas Jesus pega aquilo e usa para o seu próprio benefício. Tem alguém me entendendo nesta manhã, tarde ou noite? Terminou o culto aqui de domingo, né? Estava o Julian e a Andréia. Aí, na ida para casa, eu disse: pastor, o senhor está acostumado a pregar à noite mesmo, que o senhor falou noite lá, vontade. Esta noite, porque esta noite. Então, eu vou tentar não fazer isto agora, né? Então, vamos falar sobre essas 5 etapas antes de transbordar, tá? Tudo baseado no texto que nós lemos. A primeira etapa é expandir o lugar da tenda. O texto diz assim: expande o lugar da tua tenda. Expande o lugar da tua tenda. E aí você sempre mantém em mente a razão, né? Expande o lugar da tua tenda, estende as cortinas, não impeças, alonga as cordas, firma as estacas, porque transbordarás. Então, você tem que manter isso em mente. Tá? Que a orientação de Deus nesse texto é preparar o leitor para transbordar.
Tá? Então, eu queria até tomar a liberdade aqui, pastor Diego, eu quero aproveitar nesse momento da palavra, liberar para sair, para ir embora, aqueles que não querem transbordar. Porque a palavra não vai ser para você não vai aproveitar. Então, se a sua intenção é controlar o negócio, bonitinho, para não pingar, para não respingar, para não... Então, você está dispensado, pode... Senhor, muito obrigado por esta reunião. Eu abençoo os teus filhos que vieram até agora, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Pronto. Os irmãos podem se retirar. Porque o assunto é esse. Faça isto, isto, isto e isto, porque você vai transbordar. Amém. O texto não diz, faça isso, 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 caso você queira transbordar. Não, faça isso, isso e isso, porque transbordarás. Prepare-se antes. Amém. Tá? Então, eu tirei uns dias de oração há um tempo atrás, entrei lá no nosso templo, que a maioria de vocês conhece lá. Deus nos deu um lugar privilegiado, muito bom, e eu entrei lá, tranquei a porta e fiquei 3 dias lá dentro buscando a Deus, antes da virada de ano, buscando a Deus uma direção, uma palavra para o final de ano, afinar a visão para o ano de 2019, etc. E muito curioso, porque antes de eu assumir a igreja, que foi em agosto de 2017, o que acontece? Eu tive uma experiência com Deus no meu closet, e essa experiência envolvia Isaías 53. Eu não vou contar aqui a experiência toda, porque não vem ao caso, mas só para você entender pelo menos um ponto aqui do assunto. Eu tive uma experiência com Deus, nessa experiência que eu tive com Deus, uma visão que eu tive com Deus, envolvia Isaías 53. Isso foi em 2017, agosto de 2017. Quando chegou nessa experiência que eu estava dentro do templo lá, trancado 3 dias em oração, eu tive uma outra experiência com Deus, e nessa experiência Deus falou comigo sobre a visão para 2019. E Deus falou comigo sobre o começo dessa nova estação. Então, deixa eu backup um pouquinho, para você poder entender, pelo menos essa questão do expandir o lugar da tenda. E como a gente tem um tempinho aí, eu quero um slow down, para você poder... não perder aqui o pano de fundo do porquê que essas coisas estão acontecendo. Tá? Deus trabalha de uma forma muito curiosa, porque você imagina, usando o exemplo de dirigir o carrinho e dirigir a carreta de 18 rodas, você imagina que Deus está dirigindo a maior de todas as carretas, que é o planeta inteiro. Tá? Deus está dirigindo a maior de todas as carretas. O que acontece se Deus fizer um movimento brusco nessa carreta? Acabou, está todo mundo no sal, né? Se ele fizer um movimento muito brusco nessa carreta, está todo mundo morto. Então, como é que Deus trabalha? Deus trabalha por um processo de alinhamento, de realinhamento. Então, em relação aos governos, por exemplo, o que é que afasta a presença de Deus de um povo? O que afasta é iniquidade. O que é iniquidade, biblicamente falando? Iniquidade é a tolerância ou a legalização do erro. Então, o fulano aqui ou a fulana aqui cometeu um aborto. Isso é um pecado. Quando o governo vai lá e legaliza o aborto, dizendo, não, o aborto é legal, vira iniquidade. Porque o ato cometido é um pecado, é um problema resolvido entre a pessoa e Deus. Quando alguém com autoridade legaliza aquilo para satisfazer a vontade pecaminosa do outro, vira iniquidade. Então, esse é o método de Satanás para afastar o mover de Deus de um povo. By the way, este é o propósito da esquerda. Eu imagino que aqui não tem crente que vota em candidato de esquerda, mas caso tivesse, eu quero que você saiba que o instrumento de Satanás
para estabelecer iniquidade numa nação são os partidos de esquerda. Porque eles são pró-casamento homossexual, eles são pró-aborto, eles são pró-legalização de drogas, eles são pró tudo aquilo que não presta e tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E uma coisa é eu ter um problema, eu ter uma fraqueza, e eu tratar aquilo diante de Deus e lutar contra aquilo enquanto eu estiver vida, ou enquanto eu tiver vida. Outra coisa é, porque eu tenho essa fraqueza, eu me uno com ele que tem a mesma fraqueza, me uno com ela que tem a mesma fraqueza, e nós começamos a pressionar o governante para legalizar a nossa fraqueza. E a partir do momento que aquilo é legalizado, vira iniquidade. E quando aquilo vira iniquidade, aquilo afasta o mover de Deus de um povo ou de uma nação. Entendeu? Porque, na verdade, a própria palavra diz, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Né? Então, basicamente, toda vez que Satanás quer impedir o mover de Deus num lugar, o que ele faz? Ele começa, se é um país democrático, por exemplo, ele começa a promover políticos, autoridades com aquele tipo de visão para poder legalizar o máximo de pecado possível, para que quanto mais iniquidade houver, menos Deus poderá operar. Até chegar ao ponto em que o céu se torna de bronze, porque que é o que a Bíblia chama de fortalezas. Principados e potestades são fortalezas que são construídas no mundo espiritual para que a presença de Deus ou o agir de Deus não consiga penetrar naquela comunidade, naquele grupo. Porque o diabo sabe muito bem, pelo preço que ele está pagando, que é exatamente a iniquidade que afasta o indivíduo de Deus. Olha bem o que diz Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Versículo não quero ler demais, pode ser do versículo 13 em diante, que diz: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônico, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, no meio das pedras afoqueadas. Versículo 15. Memoriza isso aqui, grifa isso na sua Bíblia, se for preciso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, vírgula, até que se achou iniquidade em ti. O texto poderia dizer pecado, até que se achou pecado em ti. Mas o texto diz iniquidade. No versículo seguinte diz assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então, quando você pega essas informações e junta com mais uma que está em Apocalipse capítulo 12, mostrando Satanás caindo do céu com 1/3 dos anjos. Agora, deixa eu te dar mais ou menos uma noção do que é isso para você entender o tamanho do desastre. Ok? A Bíblia diz que os anjos são incontáveis, eles são milhões de milhões e milhares de milhares. Isso num cálculo aritmético não cabe em nenhum computador do planeta Terra. É um número incalculável. Tem mais anjos do que estrelas.
no céu. Tá? Só na nossa pequena galáxiazinha tem em torno de 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões. A galáxia do lado, que é o dobro, em torno de 800 bilhões. Acharam agora uma galáxia, deram um nome lá estranho, não sei o que, QZ, não sei o que lá, não sei o que lá. Encontraram uma galáxia agora considerada a maior galáxia já encontrada, com 1 trilhão de estrelas. 1 trilhão. E existem outras 100 bilhões de estrelas, de galáxias. Então você imagina, 100 bilhões de galáxias, se todas elas fossem do tamanho da Via Láctea, em torno aí de 400 bilhões de estrelas. É um número que não cabe em calculadora nenhuma, em computador nenhum. E existem mais anjos do que estrelas. Então nós estamos falando aí da casa dos seus quintilhões, sextilhões, septilhões e por aí vai, número incalculável. E a Bíblia diz que 1/3 de toda esta quantidade incalculável caiu com Lúcifer. Agora eu te pergunto, para você entender agora, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Dando a entender que a coisa não foi da noite para o dia, foi um processo, ou seja, houve um momento que o pecado entrou no coração de Lúcifer, mas Deus não o executou. Deus não julgou naquele momento. Como o livre-arbítrio de todas as criaturas precisava ser testado, Deus deixou correr. E embora não dê para medir a eternidade em tempo, você imagine quanto tempo necessário para Satanás tentar todos os anjos de toda esta quantidade que eu te dei aqui, incalculável, de um número incalculável. Ele tentou todos. 1/3 caiu com ele. E aí a Bíblia diz, perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que, agora eu vou parafrasear, até que o teu pecado se converteu em iniquidade. Até que a tua iniquidade te separou do teu Deus. É a mesma tática que ele usa aqui na terra com as nações. Então agora, que é o ponto que nos interessa, como então que Deus faz? Porque eu comecei a minha fala dizendo para você que nós estamos entrando dentro de uma nova estação de Deus. Um novo kairós divino está começando. É uma nova season, uma nova estação de Deus. Como é que Deus faz para reverter essa situação? Ele começa a realinhar as nações. E ele começa a realinhar as igrejas. E esse processo de realinhamento das nações, porque é necessário, lembre-se, pecado é algo individual, iniquidade é algo coletivo. É necessário um governo corrupto para estabelecer uma iniquidade numa nação, e é necessário um governo justo para reverter a iniquidade. A igreja tem o poder sobre o pecado, mas só governantes têm autoridade para reverter iniquidades. Então Deus começou um processo de realinhamento. Então, o ano passado aconteceu um marco importantíssimo, né, em todo esse processo que eu estou descrevendo para você, que foi quando o presidente dos Estados Unidos decidiu transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. E a inauguração da embaixada americana em Jerusalém aconteceu no dia em que a nação completou 70 anos na terra. O tempo de uma geração, exatamente, 70 anos. No dia que ela completou 70 anos, os Estados Unidos inauguraram a embaixada na cidade de Jerusalém. Depois disso, mais 3 países já mudaram a sua embaixada para lá, e já há um movimento aí acontecendo em outros lugares, e agora o presidente eleito do Brasil decidiu mudar a sua embaixada também para Jerusalém. Então, Deus começa a realinhar as nações, algumas nações,
a favor de Israel, porque isto é sine qua non, tá? Não adianta, esqueça a favor de Deus se o seu coração não é pró-Israel. Se o coração de uma igreja não é pró-Israel, se o coração de uma nação não é pró-Israel, esqueça o favor de Deus. Tudo começa por aí. E esse é um dos sinais de que a coisa está caminhando na direção certa. Então, o Brasil agora está para mudar a sua embaixada para Jerusalém. Com isso, o que acontece? Começou um tempo de favor de Deus. Porque abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entendeu? E aí, esses governos que Deus começou a levantar agora em vários lugares do mundo, o que acontece? Eles são governos de direita, governos logicamente, anti-esquerda, o que significa anti uma série de medidas que são pró-iniquidade. E agora Deus está realinhando essas nações que, imagine de novo a manobra do carro, Deus está realinhando esta nação. Então isso não pode ser da noite para o dia, porque Deus tem que trabalhar tudo isto, é até difícil dizer em português, but along with our free will. Ele tem que ser em consonância com o nosso livre-arbítrio, que ele vai trabalhando toda essa conjuntura para fazer essa manobra para a mudança de direção. Então, o que nós estamos vivendo neste momento, nesta virada de 2018 para 2019, é uma mudança radical de direção divina. Deus está mudando de direção, porque Ele tem um plano para executar, é por isso que Ele está trocando reis e príncipes e líderes, porque Ele tem um plano para executar, e este plano será executado no matter what. E uma das coisas que está no plano de Deus, nesta season, nesta estação, é o transbordamento. E aí vem aquilo que eu falei lá atrás, que é o que tem sido profetizado por muitos profetas de Deus aí, no país e fora do país, tem sido profetizado em muitos lugares, um tempo de transbordamento de Deus sobre as nações e sobre a sua igreja, logicamente, para que a igreja prospere a ponto do mundo correr para a igreja. E o Manny disse uma coisa aqui muito séria, que inclusive eu e o Diego temos conversado sobre isso, que é: a mensagem é poderosa, a mensagem é verdadeira, mas quando nós ficamos só na mensagem, só naquilo que pregamos, só naquilo que falamos, para aquele que está lá fora, que não conhece a Deus e não tem nenhuma obrigação de acreditar na Bíblia, o que acontece? A nossa mensagem se torna mais uma apenas. Então ele ouve eu e você pregar, ouve o muçulmano também pregar, ouve também o hindu pregar, ouve o budista pregar, para ele é mais uma pregação de alguma coisa. É mais alguém defendendo a sua tese religiosa. Então, o que Deus quer fazer? O que é transbordar para Deus? Transbordar para Deus é literalmente trazer sobre a terra um tempo de manifestação do seu poder e da sua glória, de tal forma que a igreja seja vista de uma forma singular, como não tem sido vista há muito tempo. Agora, isso não pode ser da noite para o dia, porque nós não suportaríamos. Então, Deus vem e diz assim: olha, está chegando a hora de transbordar, então eu preciso que vocês façam algumas coisas antes. Uma delas é expandir a tenda. Aí o que acontece? Para eu entender o que é expandir o lugar, não a tenda, perdão, expandir o lugar da tenda, eu preciso entender, porque tudo isso é metafórico, né? Eu preciso entender primeiro o que é a tenda, right? Como é que eu vou expandir o lugar da tenda se eu não sei o que é a tenda? Então, eu primeiro preciso entender o que é a tenda. Então, o que é a tenda? A tenda é o seu projeto de vida. Diga comigo, a minha tenda é o meu projeto de vida. Então, imagine agora transportando-se para aquela época, que hoje você tem a sua casinha bonitinha lá, tudo, né, telhadinho, não sei o que lá, ar-condicionado, aquecimento, carpete no chão, sofá lá no cantinho. Hoje em dia é tudo assim bonitinho. Naquela época não, naquela época era tendas. Então,
o indivíduo, inclusive para o indivíduo ganhar a sua própria tenda, ele tinha que se casar. Ele tinha que se casar. Ele casava, uma das características da emancipação naquela época era ganhar a própria tenda. Hein? Era ganhar a própria tenda. Então, a tenda ela representava, era uma metáfora do projeto de vida do indivíduo. Então, pensa no seu projeto de vida. Eu imagino que você tem um projeto de vida. Pessoal, familiar e espiritual. Vamos para limitar, vamos usar essas três áreas. Pessoal, familiar e espiritual. E para o contexto eclesiástico, o seu projeto espiritual. Qual é o seu projeto de vida, principalmente no campo espiritual? Você tem algum? Aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Onde você pretende estar daqui a 3 anos, 5 anos? O que você pretende fazer daqui a algum tempo? Então, o seu projeto de vida é a sua tenda. Tá? Então, no seu relacionamento conjugal, criação de filhos, planos profissionais. Pastor, eu estou com um esquema aí, pastor, montando um esquema aí, eu vou expandir, vou abrir mais 2 companhias, não sei o que, vou comprar, pastor, 3 vendas. Ok, isso é a sua tenda. Esse é o seu projeto de vida. E aí você adiciona tudo mais que você enxerga acontecendo com você nos próximos 10 anos. Isso é a sua tenda. Entendendo a tenda, que eu não estou falando ainda da tenda, eu estou só entendendo o que é a tenda, para eu conseguir compreender o que é expandir o lugar. Então, se isso é a tenda, o que acontece? Sendo assim, o lugar da tenda é onde o seu projeto de vida se forma. Tudo que você vê acontecendo com você em 10 anos. Estou saindo do enquadramento aí? Tudo que você vê acontecendo em 10 anos é o seu projeto de vida. Então, o lugar é onde tudo isso se forma. E agora talvez eu vou te surpreender um cadinho. Um cadinho. Para você entender o que Deus está nos desafiando esses dias. Sendo assim, eu estou falando da sua mente e do seu coração. Então, dentro da sua mente, dentro do seu coração, é onde se forma absolutamente tudo que vai acontecer com você nos próximos 10 anos. Olhem aqui para mim. Aqui dentro da sua mente e aqui dentro do seu coração é onde se forma absolutamente tudo que vai acontecer com você nos próximos 10, 15, 20 anos. E sabe o que a Bíblia diz a respeito desses 2 lugares dimensionais do homem? Em Provérbios 23:7, falando do homem, diz que ele, o homem, é tal quais são os seus pensamentos. Uma outra versão, que é a corrigida, diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Eu gosto dessa versão da tradução brasileira, da TB, que diz: porque ele, o homem, é tal quais são os seus pensamentos. Escute bem. Você não existe fora dos seus pensamentos. Você não conseguirá ser 1 milímetro a mais do que você consegue pensar e raciocinar. Você pega 2 indivíduos. Vem aqui, você que está mais perto aqui, rapidinho, me ajuda aqui. Você pega 2 indivíduos, pega um camarada da NASA, esse aqui é um mega cientista da NASA. E você pega um outro aqui, o Jefinhozinho, lá da Rua do Lixo. Ok? Se você olha para nós dois, nós somos bem parecidos.
Os dois têm 2 braços, 2 pernas, um tem cabelo, outro não. Né? A barriguinha está quase igual também. Ok, nós, como seres, nós somos bem parecidos, bem iguais. Chega um pouquinho para cá por causa do enquadramento da câmera. Mas veja bem, ele consegue montar um foguete que vai alçar voo e vai chegar lá na atmosfera, lá em cima, lá na Lua, seja lá onde for. Ele consegue montar um foguete que vai chegar em Marte, colocar uma sonda em Marte. Eu não consigo. Eu não tenho a menor ideia, eu não sei nem por onde começa, como é que faz isso, que tipo de equipamento usa, nada. Ele consegue montar e faz chegar lá, posar em Marte. Qual é a diferença real entre essas duas pessoas? Hã? É o que tem? É invisível, você não consegue ver. Você encontra com 2 indivíduos, passa por eles na rua, você não sabe. Um consegue operar o seu coração, o outro não tem a menor ideia de que lado é o coração. Obrigado. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, ei, ele, o homem, é tal quais são os seus pensamentos. A sua mente vai determinar até onde você vai chegar. Isso é a mente. O coração, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, também o sábio Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que, Salomão? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, o que acontece? Eu penso aqui, e esse pensamento desce e sai por aqui em forma de emoção. Porque o pensamento não é atitude. Ok? Eu posso estar aqui e pensar que eu poderia tomar um pouco daquela água. Pensei, mas não tomei. Eu preciso que esse pensamento se alinhe com um sentimento, um tipo de emoção, um tipo de necessidade que flui de mim e que me faça pegar esta garrafa e beber. Então, a Bíblia coloca pensamento e sentimento, mente e coração, como as 2 instâncias fundamentais do ser humano que determinarão quem você será e o quão longe você irá. Aí o que diz o texto? O texto diz, amplia o lugar, não é a tenda. A tenda é o projeto de vida. A Bíblia está falando do lugar onde fica a tenda. Expande o lugar da tenda. O que significa que o primeiro processo para você transbordar, como ninguém saiu e todo mundo ficou, então eu imagino que eu estou falando apenas nesta tarde para pessoas que querem transbordar. Amém? Amém? Amém. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, você que quer transbordar, não é nem quer, você que vai transbordar. Você precisa expandir o teu pensamento e o teu sentimento. Você precisa expandir a tua mente e você precisa expandir o teu coração. Você precisa passar por um processo de reeducação em muitas áreas. Você precisa se desafiar em muitas áreas para que você comece a abrir um pouco de espaço. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou mover para cá, a câmera lá, eu vou mover para cá. Imagine que isso aqui é o lugar da minha tenda, isso aqui é a minha mente e o meu coração. É aqui que eu monto a minha tenda. Ok? Deus tem um plano, o plano dele é aumentar a minha tenda. Esse é o plano dele. Você vai entender depois por quê. O plano dele é aumentar a minha tenda. Mas como que ele vai aumentar a minha tenda se não tem espaço para crescer a minha tenda? Não tem espaço. Os piquetezinhos já estão no limite. Então, se eu quero...
Eu quero entender um assunto, eu não sei, eu vou falar sobre determinados assuntos, eu não consigo ser profundo, eu sou raso. No caso da Bíblia, por exemplo, que especificamente talvez seja o assunto mais preponderante aqui, tem gente que vai ser rasa a vida inteira, sempre rasa quando o assunto é Bíblia. Por quê? Porque ela não consegue expandir, abrir espaço no lugar onde a Bíblia é concebida, ela é entendida, é processada. A pessoa não consegue assumir uma postura de rotina, de comportamento, que force a sua mente a se expandir, para aumentar a sua capacidade de compreensão. E tem gente que pensa que isso é só uma questão de dom. Fulano tem um dom tremendo, profundo. Porque... Não, sabe com quantos anos que o seu pastor começou a estudar a Bíblia? E eu comecei subornando ele. Ele tinha 6, 7 aninhos de idade, estava aprendendo a ler. E ele queria alguma coisinha, pedia lá um dinheiro para não sei o que ela falava, eu dou, mas você tem que ler um capítulo da Bíblia. Aprendendo a ler. Aí ia lá, lia do jeitinho dele, ganhava um real, já era real, né? Cruzeiro, né? Já não lembro, né? Real ainda, né? A Ju era minha vizinha. O que acontece? Quando a Zanda estava grávida do Diego, que o médico fez o ultrassom e disse para nós que era menina, mas eu já tinha tido uma experiência com Deus no monte, orando, e Deus já tinha falado comigo que ia me dar um menino. E aí chegamos lá no consultório do médico, ele fez o ultrassom, falou, parabéns, papai, é uma menina. Eu falei, não, o senhor está enganado. A Zanda estava junto, ela sabe da história. Eu falei, não, o senhor está enganado. Vocês não têm noção, minha nora vai me atazanar por um mês agora com esse negócio. Por incrível que pareça, a Zanda estava junto. Eu falei, não, o senhor está enganado. Ele falou, não, papai, estou vendo aqui, ó, é uma menina. Eu falei, não, o senhor está enganado, o senhor me desculpa, não quero te desrespeitar, mas o senhor está enganado. Ele olhou para mim assim e tal. Falou, por que o senhor acha que eu estou enganado? Eu falei, olha, o senhor não vai acreditar se eu falar, mas eu sei que o senhor está enganado. Ele falou, então, faz o seguinte, volta amanhã, nós vamos, não sei, amanhã ou semana seguinte. No mês seguinte. Volta aqui, nós vamos fazer um outro ultrassom. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, é menina. Então, pode ser que durante esse um mês, Deus fez uma transformação. Voltamos um mês depois, chegamos lá, tudo bonitinho, tá, aquela coisa, maquininha, gelzinho, blá, 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 foi, olhou. Era a Zandra. Olhou, passou a maquininha, pegou e falou assim, sabe que você tem razão? Parecia mesmo uma menina no outro tal, aí mostrou lá os não sei o que lá e tal, mas é menino mesmo. Eu falei, eu sabia. Mas o que eu quero dizer? Ele nasceu debaixo de uma promessa de Deus. Uma promessa. Então, eu sabendo que havia uma promessa, que Deus tinha um plano, eu não ia sentar, cruzar os braços e deixar acontecer. Não, você precisa começar a se realinhar para o propósito que você sabe que Deus tem lá na frente. Ei, escute o que eu vou te dizer agora, pelo Espírito. Pare de agir improvisado. Não chegue no final desse ano na base do improviso. Estabelece critérios, estabelece metas daqui para o final do ano, baseado no propósito de Deus. Ou não há um propósito? E
E aí começamos. Ele começou a aprender a ler aquela história toda, sempre muito esperto, andou com 8 meses. Nunca engatinhou. 8 meses ele ficou em pé na sala, segurou na estante, largou a estante e andou. Determinado. Aí o que acontece? Comecei o processo. Olha, se você ler agora isso aqui, papai te dá isso. Lê aquilo. E ele foi lendo, foi tomando gosto. Com 8 anos, ele pregou a primeira mensagem dele. Num cultinho de aniversário de um amigo da igreja. Na escola dominical também, né? Não, foi na escola dominical, exatamente. Na escola dominical. Então, o que eu quero dizer? É que há uma intencionalidade nessas coisas. Uma intencionalidade. Ninguém chega a um estágio de excelência por acidente. A São Silvestre agora aconteceu de novo, 8º ano consecutivo, ganhou um queniano. 8º ano consecutivo. Aí o repórter pegou e falou assim, mas como é que pode? 8 anos? 8 anos consecutivos que só ganha queniano? Aí o outro que estava sendo entrevistado falou assim, é porque eles se preparam melhor. Ninguém ganha uma maratona sem saber, ganhei e nem percebi que eu estava correndo essa maratona. Ninguém ganha nada, ninguém alcança um estado de excelência por acidente. Tipo, aconteceu. Que sorte, hein? É isso que Deus está tentando nos falar. Ele está dizendo, ei, você vai transbordar, então comece agora a se alinhar com o propósito de transbordar. Por isso que o tema vem na virada do ano, é um tema para o ano. Into the deep. Você já está no deep? Não. Porque se você já estivesse no deep, o tema seria outro. Não, significa, ei, estamos indo para o deep, estamos indo para o profundo. Então, nós vamos nos organizar para chegar no profundo. O nosso objetivo é o profundo, o nosso objetivo é transbordar. Então, nós vamos começar a fazer coisas para chegar lá. Tem alguém me entendendo? Se você vê o irmão cochilar, e dá um cutucão, tá? Fica de olho na Jussara para mim aí, Elaine. Qualquer coisa, você puxa a cadeira dela ali. Você viu o vídeo que eu mandei para o seu telefone? Já está no ponto lá? Não é para agora, mas só para saber se vai estar no ponto lá. Já vai se repositioning yourself. Jesus. Tem alguém aprendendo alguma coisa aqui hoje? Mente e coração, esse é o lugar da tenda. Esse é o lugar. Amplia o lugar. Tá? Então você precisa começar a fazer coisas que você não fazia. Começa a ler coisas que você não lia, que não. Deixa eu te falar uma coisa interessante, que eu vou, inclusive, começar a fazer com alguns obreiros lá na igreja. Vamos começar um processo agora de treinamento lá dos obreiros, que alguns estão no processo de começar mesmo a caminhada. Sabe o que o meu pastor fazia comigo? Lá atrás, eu tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, que eu só fui entender isso 10 anos depois. Eu fazia por obediência, porque ele era bravo demais. Eu fazia porque, para obedecer. Mas eu não entendia por que ele mandava fazer aquilo. Eu fui entender 10 anos depois. Ele falou comigo assim, olha, Deus mandou eu te discipular, vou começar a trabalhar com você. Ok. Então vamos começar o discipulado, maravilha. O que ele fazia? Ele orava muito, meu pastor sempre orou muito. Ele ia para os montes, ele me levava. Me levava para os montes. Subia lá para o monte e orava lá, e às vezes, quantas vezes eu vi o sol nascer no topo do monte. Mas aí um dia ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero que você leia jornal em voz alta. Falei, what? Eu quero que você leia jornal. Você vai pegar jornal, coluna de economia, de comentário de política, eu quero que você leia 30 minutos por dia em casa em voz alta. Eu falei, ok. Esqueci aquilo.
Passou uma semana, 2, 3. Um dia eu cheguei na casa dele, ele me chamou de beduíno por causa da minha cor, que agora aqui na América a gente perde um pouquinho a cor, né? Mas eu era bem assim, coradinho, né? Eu cheguei na casa dele e falei, beduíno, você está lendo o jornal que eu te mandei? Eu falei, não. Então vem cá, senta aqui. Aí me botou na sala da casa dele. Gracelita, meu amor, é o nome da esposa dele. Gracelita, meu amor, traz um copo d'água aí para o beduíno. Aí colocava o copo d'água do lado lá, e ele sentava na outra cadeira e falava assim, leia aí o jornal em voz alta que eu quero ouvir. Aí pegava aquelas colunas, assim, bem, sabe, crítico de cinema, o cara fazendo uma crítica de cinema. Eu com 14, 15 anos de idade, imagina. E aí eu pegava aquilo e lia em voz alta, porque não sei o quê, porque fulano de tal, porque o filme, porque o ator, não sei o quê. Eu falei, não fazia o menor sentido. Eu falei, meu Deus, que coisa enjoada, como é que... Ficava naquele negócio, lia aquilo e tal. Aí ele falou, agora você vai para casa e semana que vem eu quero saber se você leu de novo. E aí, na semana seguinte, eu chegava e ele falava, você leu? O que você leu? Qual jornal, de que dia, qual coluna? Porque ele tinha pilhas de jornal em casa, ele era um addicted. Ele lia tudo. E aí ele sabia que eu lia, porque eu falava coluna, o autor e tudo, ele sabia que eu tinha lido. Ok, aí passei a fazer por obediência. Fazia, sempre, sempre. Tanto que, recém-casado, essa aqui me via ler jornal dentro de casa, pegava lá, sentava lá, porque não sei o quê, ali em voz alta. Mas eu não entendia por quê. Com o passar do tempo, fui fazer o meu curso teológico, fui estudar a Bíblia, ele morreu muito cedo, ele morreu com 50 anos de idade. Ele era diabético, não cuidava da diabetes, morreu muito cedo. E o tempo foi passando, o que eu descobri? Eu descobri que ele estava provocando em mim a expansão do lugar da minha tenda. Ele estava provendo ferramentas para que eu não me tornasse uma pessoa limitada, de raciocínio limitado. Uma pessoa com a capacidade de raciocinar, de compreender a Bíblia e outras coisas numa dimensão que talvez não seja corriqueira ou normal. E sabe o que as pessoas mais falam a meu respeito? Eu tenho um canal no YouTube ali. O que as pessoas mais falam é, pastor, o senhor prega de um jeito claro que eu consigo entender. Oh, que dom extraordinário, que dom maravilhoso. Eu não vou negar que haja um dom. Não, mas o negócio é que o lugar da minha tenda não está exprimido. Está me entendendo? Quer dizer, por que eu tenho esse grau de compreensão? Porque alguém lá atrás que tinha uma visão muito mais avançada do que a minha, 40 minutos? 4 horas. Mais 4 horas. Teve esta visão e me ajudou. Eu não sabia na época, eu não sabia. Mas hoje eu sei que era isso que ele estava fazendo. E aí ele sempre dizia o seguinte, beduíno, põe uma coisa na cabeça, jornal é uma linguagem desenvolvida ao longo de centenas de anos. Esta é a linguagem mais acessível que existe. O letrado pode ler, o que aprendeu a ler ontem pode ler, e os dois vão entender, porque é uma linguagem propositalmente desenvolvida para que todos entendam. Ele diz isso para mim há 40 anos atrás. E claro, um homem que pagou um preço porque vivia sempre à frente do seu tempo. Tem alguém me entendendo nesta tarde aqui, pelo amor de Deus? Hã? Não. Eu ia falar sobre o exemplo de Abraão, mas eu vou pular essa parte, porque eu quero chegar com você na questão da número 2. Cadê? Me ajuda aqui. Ok. Aqui. Não, já foi, passou aqui. Qual botão? Pronto? Muito bem. Amplia o lugar da tua tenda. Então,
se você, tipo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu não sei, pastor, eu não sei qual é o projeto de vida meu para 5, 10 anos à frente. É porque o lugar da sua tenda está muito exprimido, está muito reduzido. Você não consegue nem ter opções no seu raciocínio, no seu contexto. Então, você precisa, tanto na sua mente como no seu coração, você precisa se expandir em Deus. Você precisa experimentar coisas novas em Deus. Você precisa crescer em compreensão. E só você pode fazer. O seu pastor pode te ajudar, mas ele não pode enfiar essas coisas goela abaixo de você. E cada investimento que você recebe espiritualmente, isso que está acontecendo hoje aqui, que eu sei que não é fácil, eu sei. Era para ter aqui mais uns 5 do nosso grupo lá que disseram que vinham. Não vieram. E eu sei que para você não é fácil estar aqui o dia todo, eu sei que não é. Mas, ei, esse é o caminho. Não existe um caminho indolor. Já ouviu falar na dor do crescimento? Quem já ouviu falar? Eu estou com dor de perna, lembra disso? Dor de perna, o que é? Levava no médico. Não, pai, mãe, fica tranquilo, é a dor do crescimento. Não existe crescimento indolor, aquele crescimento onde ninguém sente nada, tudo é mágico, automático. Não. Se você não quer sentir dor, fique como está. Deus falou comigo na virada do ano passado, Deus falou comigo, a pior coisa que eu gostaria de ouvir, Deus falou comigo na virada do ano passado. Pensa numa tragédia. Deus falou comigo na virada do ano passado. Deus falou, você precisa ir para a academia. Pensa num negócio difícil aqui, Pescareca. Rapaz, e é possível, eu estou provando ainda. Deus falou comigo, ei, eu vou fazer algo aqui que você precisa estar fisicamente saudável. Vá para a academia. Deus falou comigo e confirmou profeticamente através do pastor Richard, que não sabia de nada. Então, escute bem. Pensa que desafio que é para... Porque eu não gosto. Você faz algo que você gosta... Você faz algo que você gosta, é moleza, é ou não é? Agora, fazer algo que você não gosta, mas precisa, é o desafio. Aí eu comecei a ir todo dia. E andava. Primeiro dia, pensa bem que eu cheguei em casa, que essa mulher olhou para mim, eu estava da cor de uma cera. Virada de ano, New Resolution. Virada de ano. Cheguei em casa, eu estava... Você pensa o quê? Que eu corri o quarteirão? Eu só andei na esteira. Pior que não, comi uma sobremesa. Mas, gente, pensa no homem acabado. Aí o corpo vai acostumando. Aí ontem nós tínhamos umas coisas para fazer, não deu para ir. Cheguei em casa já tarde, aí eu ainda falei com ela, você acha que eu devo ir agora ou está muito tarde? Aí ela pegou e falou assim, não quero te desanimar. Eu falei, mas eu quero que você me desanime. Resultado, não fui. Aí o que eu fiz? Para surpresa de toda a nação, eu botei o meu relógio para despertar 15 para 7 da manhã, levantei e fui para a academia. Oh, maravilha! Escuta o que eu vou te dizer, meu irmão. Se eu consigo acordar 15 para 7 da manhã para ir para a academia, antes de vir para um evento que eu vou pregar, meu irmão, você consegue construir um foguete da NASA. Você não está entendendo. Eu estou exatamente vivendo isso na área que para mim é desafio, porque é muito fácil eu falar para você algo, se eu não tiver pelo menos um exemplo para te dar, numa área onde eu estou forçando a barra para expandir o lugar da minha tenda. Jesus, cadê o glória, povo? Estender as cortinas é o segundo passo.
que tem a ver com mexer no que nos traz conforto, abrir espaço para novos desafios, rever conceitos e resistências e aceitar crescer naquilo que você é limitado. É o que eu estou fazendo agora. Eu aceitei o desafio, porque eu acreditei quando Deus falou: ei, eu vou trazer um mover, que envolve também o seu ministério, que se você não estiver saudável, você vai ter problemas. Glória a Deus. E tem gente que quando ouve uma palavra profética chora, depois nem lembra o que o profeta disse. Chora, mas depois não faz nada. Eu ouvi aquilo, falei: Jesus, ok, o Senhor me ajuda, me dá força, porque está em uma coisa que eu não gosto. Me dá força, Senhor. E aí eu comecei a botar aquilo em prática. Aceite o desafio de crescer naquilo que você é limitado. Êxodo 4:10, escute isto. Aceite a crescer naquilo ou naquela área em que você é limitado. Aceite o desafio. Não fique confortável. Por isso que expandir as cortinas da tenda, ok, abriu a tenda, abriu o lugar. Você começou a dar uma dimensão mental e emocional maior para si mesmo. Ok, agora você vai ter que estender as paredes da coisa. Você vai ter que começar a mexer em coisas que te deixam confortáveis. Então, aceitar crescer naquilo que você é limitado. Olha só uma característica de Deus que talvez vai te chocar. Êxodo 4:10, tem como jogar aí? Êxodo 4:10. Olha isso. Aliás, eu tenho aqui, desculpa, pode deixar, eu tenho aqui. Eu achei que eu não tinha colocado, eu tenho o texto aqui. Ok, olha isto. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado com o teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Escute bem, Deus deu para Moisés um desafio numa área que ele era extremamente limitado. Sabe o que Moisés sabia fazer muito bem? Sabia lutar a espada, falava 2 idiomas, era um cara bom em muitas áreas. Mas uma das áreas que ele não era bom era eloquente para discursar, para debater, para advogar. Ele não era. Extremamente limitado. Aí Deus chama o cara e dá para ele uma missão exatamente na área que ele não era bom. Falou: vai lá, volta no Egito agora, Moisés, e fala com o faraó isso, fala aquilo, diz. Aí Moisés falou assim: Senhor, o que é, Moisés? Eu não sou eloquente, não era ontem, não era anteontem. Aí olha o que diz: e nem depois do Senhor ter falado comigo mudou nada. Eu continuo com a mesma deficiência. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Aí Deus falou assim: I don't care. I don't care, se vira. Vai lá, pede ajuda para Arão, se vira. Jesus. Se vira, meu irmão. Você quer chegar no final de 2019 transbordando? Se vira! Pode ser que Deus coloque na sua mão algo, Deus use o seu pastor, coloque na sua mão algo, mas isso aqui eu achava que eu ia fazer, não sei o que lá. Ora, se Deus der para você tudo que te deixa confortável, você nunca vai expandir coisa nenhuma. Às vezes é estratégia de Deus, você não entende que às vezes é estratégia de Deus. Colocar na sua mão algo que você não domina, que você não sabe o que é, você não sabe como fazer. Ótimo, se vira. Vai perseguir, vai estudar, vai buscar recursos, se vira. Porque você não sabe. Ei, escute bem o que eu vou te falar.
você não sabe. Você acha que Moisés sabia, quando Deus estava falando com ele na sarça, será que Moisés sabia que ele ia escrever os 5 livros mais importantes da história da humanidade? Que Moisés ia ser conhecido exatamente por aquilo que ele faria com as palavras, na área que ele era mais deficiente. O autor do Pentateuco, meu Deus. Está entendendo? Então você não entende, às vezes, por que Deus está te desafiando algo no começo do ano. Daqui a pouco Deus começa a colocar coisa na sua mão, você não sabe por quê. Ele está te preparando para o transbordamento que está a caminho. Você vai transbordar. Você vai transbordar. Você vai transbordar. Esse é o ano do transbordamento. Jesus. O terceiro passo é não impedir o processo. Curioso disto aqui, desse texto, o texto diz, não impeças. É que no hebraico significa sabotagem. Então, o texto diz assim, ei, amplia o lugar da tua tenda, expande as cortinas e não sabote o processo. Que é mais ou menos o seguinte, não sabotar o seu próprio transbordamento, crer e agir de acordo. O que adianta a pessoa dizer, eu creio nisso, eu creio naquilo, e ela não age segundo aquilo que ela diz que acredita? Em terceiro lugar, alinhar o coração com o que sai da tua boca. Porque, escute bem, quando o que você diz não bate com o que você sente, com o que você diz que acredita, o que acontece? Você está sabotando o seu próprio processo. Que é uma das coisas que o pessoal nosso lá está aprendendo, é o poder que nós temos de proclamar coisas. Nós fomos feitos reis e sacerdotes, nós temos status de príncipe, de autoridade no mundo espiritual. Quando nós dizemos coisas, a nossa palavra tem o poder de proclamação. Então, o povo de Deus precisa aprender a proclamar com consciência. O que é proclamar? Proclamar, muitas vezes, é dizer o oposto do que está acontecendo. É você declarar aquilo que você quer que aconteça. É usar da autoridade espiritual para mudar as circunstâncias. Ou seja, a sua palavra se alinha com aquilo que você sente ou com aquilo que você acredita. Mesmo que o sentimento esteja deturpado, mas a sua fé continua firme. Então, abra a tua boca e fala alinhado com aquilo que a sua fé está determinando no seu coração. Não diga o oposto, é isso que Deus está dizendo. Amplia o lugar, estende as paredes e não sabote. Tem gente, nós estamos no ministério já há 30 e poucos anos, o que eu cansei de ver de gente sabotando o seu próprio chamado, sabotando o seu próprio processo de crescimento. Sabota. E eu aprendi uma coisa, é até bom que os que estão aqui vão ouvir talvez pela primeira vez, os nossos que estão aqui. O que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, na vida existem 2 tipos de pessoas, existem aquelas que justificam porque não fazem, e tem aquelas que fazem. E a história é escrita pelas que fazem. Os que justificam por que não conseguem ou por que não podem, às vezes usam justificativas plausíveis, mas isso não vai fazer diferença na história. Na história a diferença é feita por quem faz. Quem põe a mão e executa e faz acontecer. São esses. Então, o que eu aprendi ao longo do tempo? Herdei do meu pastor e aprendi com a experiência. De não insistir com quem justifica porque não pode fazer. A pessoa justificou uma vez, 2, 3, eu largo de mão e vou procurar outra pessoa. Que faz acontecer. E o que faz, não se iluda, o que faz acontecer, ele teria as mesmas razões que o que justifica para não fazer tem. E ele encontra espaço e faz. E aí, quando vai escrever a história lá na frente, a história vai determinar quem são os que fazem, quem são os que justificam. Amém ou não? Amém. Então diga comigo, não posso sabotar
o meu próprio processo. 10 minutos, eu termino com isso. Os 2 próximos passos. Alonga as cordas, que é o próximo passo. Alonga as cordas. Está tudo no texto, depois você olha o texto. Alonga as cordas. O que acontece? Cadê? Alonga as cordas. Vocês têm que me avisar quando o PowerPoint não tiver... tem ali. Alongar as cordas. Número 4, alongar as cordas. Tá? Que é o quê? As cordas, ou a corda, é o vínculo entre a estrutura e a estaca. Alguém já acampou aqui em barraca? O que acontece? Você bota a barraca, está tudo bonitinho, mas ela não fica em pé por conta própria. Você vai, bota as estacas lá e puxa a cordinha. Então, a corda é o vínculo entre a tenda e as estacas, right? Estão acompanhando? Sim. Então, sendo assim, Oséias 11:4 diz, olha Deus falando, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Ainda Paulo, falando aos Colossenses capítulo 3, versículo 14, ele diz, e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então a corda é o vínculo entre a tenda, que é o seu projeto de vida, e as estacas. Mas na frente você vai perceber que estacas são indivíduos, são pessoas. Então agora olha isso aqui, que eu vou matar as 2 coisas com uma cajadada só. As cordas e as estacas, tá? Firmar bem as estacas, olha aqui, que é o próximo passo. Investir em pessoas, cuidar das colunas, ser seletivo no propósito, manter a conexão entre estaca e tenda. Então olha isso aqui, agora eu termino com isso. Depois vocês podem pegar o PowerPoint com o pastor Diego, presta atenção aqui que é mais negócio. Vocês podem pedir para o pastor Diego, ele dá o PowerPoint para todos vocês. Escute bem. A sua tenda é o seu grande projeto de vida, é o que você quer ser amanhã. As estacas são pessoas que Deus planta ao seu redor. São pessoas que te ajudarão a chegar no seu propósito. Como que você conecta a si próprio, o seu projeto de vida com as estacas? O próprio texto diz, com cordas de amor. Amém. É o que diz Oséias, é o que diz Paulo em Colossenses 3,14. Diz que o amor é o vínculo da perfeição. E agora, entendendo isto, você passa a entender o seguinte, que eu vou te dar 3 resoluções para terminar aqui no tempo que eu tenho. Você entender esta relação de amor com pessoas, você precisa investir nelas, identificar quem são as pessoas colunas que estão à sua volta. Deixa eu te explicar uma coisa que eu aprendi com Deus, assim, os meus últimos 4, 5 anos foi talvez a maior faculdade da minha vida. O que eu descobri? Eu descobri a diferença entre pessoas que me amam e pessoas que amam o que eu sou, o que eu faço. E eu não entendia isso antes. Eu achava que todas as pessoas à minha volta me amavam. Até o momento em que eu precisei realmente de pessoas que me amavam, e eu descobri que a maioria delas espirraram porque elas amavam o que eu fazia. Elas amavam o que eu representava, elas não amavam quem eu era. Elas amavam o que eu fazia. A partir do momento que eu paro de fazer o que eu estou fazendo, elas desaparecem. Então, o meu desafio nesse firma bem as tuas estacas, que diz o texto, isso é crucial, é aprender a identificar quem são as pessoas colunas que Deus plantou ao meu redor. Deixa eu te explicar por quê. Porque eu vou salvar muita energia. Aí sabe o que eu fiz de um tempo para cá? Eu me tornei uma pessoa, eu já era razoavelmente seletivo, eu me tornei uma pessoa altamente seletiva.
eu não gasto tempo com ninguém que não vale a pena gastar. Porque se eu vou gastar tempo com ela que não vale a pena, é só um exemplo, tá, meu amor? Eu vou gastar tempo com ela que não vale a pena, significa que eu vou gastar pouco tempo com ela que vale muito a pena. Então eu preciso ser seletivo, eu preciso identificar as pessoas que Deus plantou à minha volta e que são colunas no projeto que Deus tem na minha vida, o que me faz coluna no projeto que Deus tem na vida delas. Porque significa o seguinte, vem cá de novo você, mandei se sentar perto. Jesus! Corre que o pastor Diego não para de apontar para o relógio lá. Escuta bem, meu projeto de vida precisa de suporte, de amparo. Essa é a minha tenda. Todo dia eu acordo de manhã, todo dia, antes de ir para a cama, eu interagi com pessoas. E eu posso ter gastado muito tempo com pessoas que não me adicionaram nada, ou na vida de quem eu não adicionei nada, ou eu posso simplesmente canalizar esses esforços e criar esta relação de autoalimentação entre o que eu tenho que abençoará ele e o que ele tem que me abençoará. Então a minha tenda, ela nunca estará sempre firme, eu posso ficar tranquilo, amarro as cordas. Esta relação é uma relação de parceria, de amor. Por isso que essa experiência de amar é tão traumática, porque as pessoas não selecionam, as pessoas não discernem. A palavra discernir é melhor do que selecionar. As pessoas não discernem, então elas começam a bater a cabeça aqui e acolá, daqui a pouco elas estão endurecidas. Elas não conseguem mais liberar amor de tanta paulada que receberam, porque não conseguiram discernir. Então, meu filho, o seu projeto vai ficar tranquilo, você vai dormir em paz. Olha só que tranquilidade. Amém ou não? Amém. O vídeo tem 4 minutos. Dá para passar o vídeo? 4 ou 5 minutos. Então deixa no ponto aí. Eu vou te dar 3 resoluções para 2019. 3 resoluções. Depois de tudo que você ouviu. Anote essas... Quando eu digo anote, não é para você escrever agora. Pega o PowerPoint depois, eu quero que você preste atenção. Quer chegar ao final do ano transbordando, feliz e realizado na presença de Deus? Amém. 3 resoluções. Número 1, abandone definitivamente as coisas de menino. Cresça. Paulo disse em 1 Coríntios 13:11, que é o que leva a esse texto aqui, ó. Fé, esperança e amor. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Os homens aqui, levante a mão. Diga comigo assim, eu sou homem. As mulheres, levante a mão. Diga, eu sou mulher. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, existe uma dimensão de relacionamento com Deus, uma dimensão de operação de Deus, que não dá para ser realizado com meninos. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão sempre com besterola, com picuinha, com bobaginha, com não sei o quê, que pisou no meu calcanhar, que chutou a minha unha, que o fulano disse que não sei o quê, que eu sou feio, que meu nariz é grande. Essas besteiras. Você está entendendo? Amém. Alô? Acho que eu te perdi aqui. Amém. Então, resolução número 1, acabe com as coisas de menino. Cresça! Vira para quem está do seu lado e fala, cresça pelo amor de Deus. Deixa as bobagens para lá. Resolução número 2. Elimine os parasitas da sua vida. Amém, Deus! Aleluia! Entra a história das estacas de novo. Vou perceber aquelas pessoas que só sugam. E quer saber? Pode ser parente, pode ser amigo de não sei quantos anos, pode ser o que for. Os parasitas existem para impedir que você produza o seu melhor fruto. Falei.
Enquanto tiver um parasita no seu tronco ou na sua folha, os seus frutos serão podres. Elimina os parasitas para que os melhores frutos apareçam. Amém ou não? Amém. Olha isso, 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem saia para comer. Vai perder seu tempo, vai gastar seu dinheiro, que talvez nem a conta ele ajuda a pagar, o caboclo. Vai gastar o seu dinheiro, vai perder o seu tempo, e nada vai ser produzido na sua vida, amém ou não? Amém. E terceira e última resolução, assuma uma mente transformadora. Tudo que você ouviu aqui agora, 4 horas da tarde, você ouviu 2 palestras, você está aqui desde 9h30 da manhã. Tudo que você ouviu aqui até agora são coisas desafiadoras. E você pode sair daqui de 2 formas, sair do mesmo jeito e a vida continua a mesma coisa, ou você pode sair daqui com uma postura de mente transformadora. Tá? Lembra do que disse Paulo? Não está indo, ok. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforma. O texto não diz, deixa Deus transformar-vos, não. Transformai-vos. É uma postura interior. Mente transformada. Tipo, eu vou assumir uma postura diferente. Alinhado com aquilo que Deus quer, alinhado com aquilo que Deus tem para a minha vida. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos ficar de pé então neste momento. Jesus. Primeiro quero louvar a Deus pela sua vida. Estar aqui não é para os fracos. Não é? Você está aqui porque realmente você acredita que Deus está fazendo algo e o que Ele fará ainda é maior. Dá as mãos a quem está perto de você. Nós louvamos o nome do Senhor. Nós glorificamos o seu santo nome. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Damos a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Só o Senhor é digno. Graças a Deus. A Ele a